famílias criativas! Eu sou Carol Manheso e esse é mais um podcast Ponto de Encontro. Hoje nós estamos com uma temática muito legal, importante, que eu particularmente sou apaixonada, que é um pouquinho sobre o processo de escrita, a importância da produção textual nos dias de hoje, mas principalmente uma escrita reflexiva, crítica. Para esse momento, nós temos duas convidadas muito especiais. A nossa primeira convidada é a minha querida professora, aqueles que já vivenciam o espaço da Escola Criativa com certeza conhecem. E eu vou deixar que ela se apresente um pouquinho para mim, Cici, e para vocês, Sirlene. Bem-vinda, Sirlene. Obrigada, Carol. É um prazer e uma honra estar aqui para falar do que a gente faz, né, há tanto tempo na Escola Criativa. Para quem não me conhece, né, eu sou a Sirlene, eu sou pedagoga, trabalho na área de arte e filosofia também, e já há mais de 25 anos na Escola Criativa, com esse projeto maravilhoso que é apaixonante. Fico muito grata de estar aqui para falar justamente desse projeto que é um dos pupilos que eu tenho comigo. E como segunda convidada, também muito especial para todos nós, é uma ex-aluna e que agora está trilhando novos passos na sua vida e que eu sei que a escrita é muito importante também, faz parte do cotidiano, como eu disse, reflexiva, crítica e que seja atuante na sociedade. Aninha, se apresente, por favor, e bem-vinda. Obrigada, Carol. Oi, gente, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 25 anos, eu sou ex-aluna da Escola Criativa, estudei a minha vida inteira lá, praticamente, né, desde bebezinha até a 8ª série, né, que hoje é o 9º ano, e realmente, como a Carol falou, a escrita está presente na minha vida desde sempre, né? Inclusive, estou partindo para um desafio agora que envolve bastante a escrita, que é um mestrado. Muito bem. Bom, pensando, né, quando nós estávamos refletindo sobre esse momento, como trazer essa discussão, na escola nós temos um projeto, como a Sirlene disse, muito querido por nós, né? Eu contei para os alunos esse ano, alguns ficaram surpresos, é o meu projeto favorito, que se chama Trabalho Acadêmico. Ele acontece há vários anos e nesse projeto as turmas do 8º e 9º ano são divididas em grupos e elas precisam produzir, né, um artigo científico, produzir um trabalho, né, nos moldes da academia, nos moldes da monografia. Eu, quando era aluna, fiz esse trabalho. A Aninha, quando era aluna, fez esse trabalho. E a Sirlene, né, coordenou esse trabalho por muitos anos. Ainda participa ativamente, coordena grupos. Então, Cici, eu já dei uma introdução, mas conta pra gente o que é o trabalho acadêmico. Bom, o trabalho acadêmico, quando eu entrei na escola há mais de 25 anos, ele já existia. Ele foi criado pela nossa querida professora Sandra Godoy, que não está mais entre nós. E é um trabalho apaixonante, os alunos gostam de fazer, mesmo sendo um trabalho muito elaborado, que exige leitura, pesquisa, a escrita, a argumentação crítica. E uma das questões que mexem muito com os alunos, que é falar em público, a apresentação do trabalho para a banca avaliadora, né? E a avaliação sempre deixa o aluno muito desconcertado, muito inseguro, né, muitas das vezes. Esse trabalho ele prepara os nossos alunos de uma forma diferente para eles seguirem os seus estudos depois no ensino médio, na faculdade, porque esse é o retorno que nós temos. Então, ele traz uma base, um embasamento para esses alunos. Eu falo que uma preparação, né, esse trabalho para a faculdade, quando eles estiverem fazendo lá o seu trabalho de conclusão de curso. É um aperitivo, é um momento em que eles têm contato com a BNT e que eles desenvolvem muito
a fala, né? A argumentação e a apresentação também para uma banca avaliadora. Sempre são mais de 2, 3 professores ou convidados na banca. E ele acontece num período em que os alunos precisam se organizar em grupos, né? Como a Carol já disse. Normalmente, o tema que a gente tem trabalhado é o tema escolhido pela escola, pelos professores, pelos alunos. O tema dos projetos que acontecem durante o ano todo na escola. E, a partir desse tema maior, eles, em grupos, eles escolhem subtemas para fazer a pesquisa, são orientados, de acordo com as normas da ABNT, para fazer a pesquisa, e faz todo o passo a passo com acompanhamento de um professor coordenador. Aninha, você lembra do seu trabalho acadêmico? Eu lembro, Carol. Na verdade, eu fiz 2 e eu só lembro de um, porque tem bastante tempo, mas esse um que eu lembro, eu acho que justamente pelo tema que ele está muito atrelado àquilo que eu estudei na faculdade, né? Eu lembro que foi sobre Primavera Árabe, isso lá em 2012. E estava bem no auge do assunto, né? A Primavera Árabe, ela começou ali em 2010, 11, 12 e se desenrolou aí por mais alguns anos. E eu lembro que eu achei muito interessante. E o pessoal que estava fazendo comigo, os meus colegas, né? Eles também estavam muito interessados. Então, a gente conseguiu explorar muito bem o assunto e aprender de fato, porque muita coisa eu lembro até hoje, né, desse trabalho. Então, assim... Eu também lembro só de um. Eu fiz 2, né, também. E o que eu lembro é da Turquia. Era sobre a Turquia, de um modo geral. E eu lembro que eu achei incrível, porque eu não conhecia nada da Turquia, né? O contato com a cultura era muito distante. E hoje, né, eu vou viajar para a Turquia e aí eu sempre lembro do trabalho que eu fiz lá, né? Eu estava na 8ª série também. E lembro, porque eu lembro que a gente queria vestir burca e não sabia se podia e como era. E aquilo causou muitos conflitos culturais no meu grupo. E aí foi muito marcante também. E, Ana, já vou puxar um tema e já vou pedir para a Sirlene contribuir nessa perspectiva. Você ficou com medo do trabalho acadêmico? Como que foi? Olha, provavelmente sim. Sempre que a gente tem um desafio desse, né, algo que a gente nunca fez antes, trabalho acadêmico, ali a gente tinha 12, 13 anos e sabia que isso era uma coisa que as pessoas começam a aprender na faculdade, né? Eu acho que sim, gera um certo receio, um medo de, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que vai ser muito difícil? Será que eu consigo? Né? Então, acredito que sim, tive algum receio, mas a gente teve todo o apoio, né, dos professores que estavam orientando, dos colegas, enfim, no final deu tudo certo. Sirlene, eu fiz essa pergunta, Aninha, e já pensando, né, porque é algo que a gente vivencia hoje em dia, né, o medo, falou em trabalho acadêmico, parece que instaura o medo do trabalho acadêmico. E eu costumo falar para os alunos que eles vão entender o que é o trabalho acadêmico só depois que sair da escola, né? Só quando entrar na faculdade, for fazer os seus trabalhos, desenvolver as suas atividades. E se você que acompanha de perto os meninos, o que você sente dessa insegurança, desse medo que vem? Por que você acha que surge, né? A Aninha já trouxe alguns pontos, né? Do desconhecido, de saber que é algo tão desafiador para todo um grupo. Bom, os nossos alunos já estão acostumados com os seminários, né? Mas quando fala que tem uma banca, que tem uma pessoa de fora, a escola sempre convida algum professor da faculdade, um ex-aluno, um ex-pai, ex-mãe, que conhece, que trabalha na área, para participar. Isso gera uma insegurança neles, né? Por mais que a gente fale, é um ensaio, né? A gente está aqui para ajudar vocês e para dar todo o suporte necessário. Eu acho que o fato de apresentar para a banca é o fato que pesa mais, né? Porque eles já estão acostumados a fazer trabalhos interdisciplinares, né? Os seminários normalmente são interdisciplinares, mas
ter convidados de fora, apresentar para a banca, eu acho que isso deixa eles mais inseguros. E aí, fazendo um gancho, né, com o nosso tema geral, né, da produção, né, textual, da escrita e a importância dela, eu fico pensando no tanto de meme que existe sobre o TCC, né? O TCC é o grande vilão da universidade. Desesperador. E eu fico refletindo sobre isso. Por que que nós, enquanto sociedade, nós temos tanto medo, né, da monografia, depois da dissertação e depois da tese? Aninha, na sua experiência, durante a sua graduação, agora que você vai entrar nessa nova vivência, da onde que você acha que vem esse medo, esse conflito, esse desespero de escrever? Olha, eu acho que está muito atrelado um pouco com o que a Sirlene trouxe, que é de ser avaliado, né, de ter uma avaliação final ali que vai te dizer você foi aprovado ou não, o seu trabalho está bom ou não. E quando a gente tem algum trabalho que fecha um ciclo, né, no caso do trabalho acadêmico, está fechando um ciclo de aprendizado ali, um trabalho ao longo de meses. No caso de um TCC, está fechando anos de graduação. Eu acho que a gente coloca um peso muito grande naquilo. E, às vezes, esquece que a gente já tem, no caso da faculdade, enfim, aquela habilidade. Porque o TCC nada mais é do que um trabalho, como todos os outros que você já fez durante a faculdade. Você só vai ter um pouquinho mais de trabalho. Geralmente é um pouco mais extenso, enfim. Mas eu mesma me coloquei muita pressão, tive muita ansiedade por conta do TCC, os meus colegas também. Tive colegas que atrasaram bastante, porque a gente se coloca um peso e esquece da parte prática, né? De olhar friamente ali para aquele trabalho. É apenas um trabalho como qualquer outro, só tem o peso ali de estar fechando um ciclo. Então, eu acho que esse que é o desafio também, sabe? E saber lidar, né? A ansiedade, né, é uma realidade de muitos universitários, não só, né, mas de nós professores cotidianamente também. E como às vezes a gente acaba tornando algo que é tão prazeroso para alguns, né? É claro que a gente sabe que alguns não se interessam tanto, mas tem tanta gente que gosta tanto de escrever, mas quando é uma produção acadêmica, quando é uma produção que precisa ser reflexiva, crítica, que precisa ali trazer argumentos, né? A gente transforma aquilo num fardo. E às vezes a gente perde tanto, né, com isso que nós tornamos ele, que ele de fato não é. Contando, né, para quem está nos assistindo, a Sirlene é uma poetisa, escritora, né, já tem vários contos, poemas publicados e tem no seu cotidiano, na sua rotina, a escrita, né, Cici? Sim, eu acredito também que um dos fatores que eu não citei antes, que mexe com os alunos, é quando fala avaliação. Né? A avaliação, apesar de tantas mudanças, ela ainda tem um peso e é cultural. Né? Então, o aluno falou em avaliação, muitos alunos passam mal, adoecem. Né? Então, só de ser avaliado, como a Ana também colocou, a palavra avaliação tem um peso diferente para eles. Né? E isso acho que por mais que a gente trabalhe na escola, eu vejo que ainda é aos poucos. Alguns conseguem, né, fazer com mais tranquilidade, para apresentação mais tranquilos, principalmente aqueles alunos que já estão conosco há mais tempo e que têm uma vivência diferente. Né? Mas muitos ainda, só de pensar que é avaliação, eles já sofrem mais. Sim, com certeza, né? E agora eu estou muito bem acompanhada de duas pessoas que eu sei que amam filosofar, refletir. Qual vocês acham, e a pergunta para as duas realmente, qual a importância vocês acham que é da produção acadêmica, da escrita na nossa sociedade? Bom, eu acho que a gente, né, utiliza a comunicação diariamente, né? O ser humano ele precisa disso para viver. Então, a partir do momento que você domina algumas habilidades de comunicação escrita,
já facilita também a sua comunicação oral e a forma de você conseguir se expressar, né? Conseguir passar a mensagem que você quer. Então, conseguir fazer um raciocínio crítico ali para escrever algo ou passar uma mensagem é extremamente importante, porque a gente está num momento onde a informação está em qualquer lugar o tempo todo, de fácil acesso, e a gente precisa ter um crivo crítico para a gente poder saber o que a gente vai absorver, o que a gente vai passar adiante, como que a gente vai se manifestar. Então, eu acho que é muito importante a gente saber lidar com essa quantidade de informação e realmente buscar ter um pensamento crítico, né? Porque eu acho que isso leva as pessoas um pouco mais adiante, né? Então, acho muito importante as pessoas buscarem ler, buscarem escrever, se sentirem vontade, realmente formas de se expressar com a língua, né? Então, eu acredito que isso tudo é bastante importante hoje em dia, quando a gente pensa em comunicação e criticidade, enfim. E você, Cici? Acho que a Aninha colocou muito bem, né, a importância da escrita, né, porque ela é um meio de comunicação fundamental. Uma vírgula muda todo o sentido da frase, né? E assim a gente cobra muito dos alunos e às vezes eles acostumados, né, hoje com as tecnologias que estão aí, que já não são novas mais, mas que estão aí, que eles dominam muito bem. Então, às vezes, eles não valorizam tanto a importância do escrever, né? Porque se eu deixo um bilhete para alguém e se esse bilhete não está claro, eu posso causar uma confusão pelo fato de, né, não ter sido clara na comunicação. A comunicação é tudo. E a Aninha também colocou que não só saber se expressar através da escrita, né? Quem escreve bem também fala bem, se comunica bem através da fala, né? E é muito importante fazer-se entender pelo outro, né? Porque comunicar é isso, não é só falar. E o que ela colocou de saber selecionar, né? Porque a comunicação está em todo lugar, e se nós não prepararmos os nossos alunos, né? Os nossos filhos, os nossos netos, para esse mundo, eles vão ficar muito perdidos. A ansiedade, a gente já observa que aumentou, né, muito, com tantas informações, a dificuldade de saber qual é a certa, discernir o que é certo. E eu vejo que a comunicação abre caminhos. Uhum. A boa comunicação, né? Não é qualquer comunicação. Então, saber se comunicar, saber se expressar... Porque ela também pode fechar caminhos, exatamente. Né? Se ela não for adequada, né? Se ela não for bem feita, pode fechar caminhos também. Isso é muito importante. E pensando, né, nos princípios da escola, um dos princípios da Criativa é a liberdade de expressão. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto do trabalho acadêmico. Ele abre espaço, né, para que os nossos adolescentes possam se expressar, possam ali, né, ter um outro olhar, mas, ao mesmo tempo, apresenta a eles uma nova forma de produção textual. Porque a escrita acadêmica, né, um artigo científico, ou, né, a dissertação, o TCC, ele é diferente. Ele não é um poema, ele não é um conto, ele não é uma prosa, né? Ele não é uma notícia de jornal. Tem várias regras que precisam ser seguidas e existem motivos para essas regras serem seguidas. E esses motivos, né, quando a gente pensa na BNT, quando a gente pensa nos métodos, na metodologia, é justamente para que a gente tenha certeza de que aquilo que está sendo informado naquele trabalho seja confiável, seja verídico, e não simplesmente uma informação, né? Então, acho isso muito rico. Eu gosto, como a Sirlene falou, para mim também, né, contei no início, é o meu projeto preferido na escola. Sei que no início assusta, mas assim como o TCC assusta também, mas é uma etapa que depois que a gente passa dela, a gente consegue
olhar. Eu sou apaixonada por escrever, eu gosto muito de escrever, e eu gosto muito de escrever dentro da academia. Eu não sou igual a Sirlene de escrever poemas, né? Eu gosto de tese ali, dissertação ali, às vezes dar minha opinião de alguma forma, às vezes textos que ficam só para mim, às vezes, né? Eu lembro quando eu fiz o meu mestrado, desse processo de no final daquela escrita, olhar para ele e falar assim, nossa, parece que virou uma outra entidade aqui, não é meu, né? Ele ganhou uma própria personalidade, aquele texto, né? Então, acho que é isso, né? E é tão rico por isso, o trabalho acadêmico. E ele nos exemplifica, na minha opinião, a importância, né, de escrevermos, de sabermos escrever e de tentar aí expressar a partir, né, seja da palavra oral, seja da palavra escrita, mas conseguir nos expressar. E como a Sirlene muito bem diz, e fazer-se entendido, né? Não só se expressar. E, Carol, é muito interessante esse ponto que você trouxe, porque estar preparado, começar a se preparar nesse tipo de comunicação acadêmica, né? O trabalho acadêmico desde o ensino fundamental vai te dar uma base, inclusive, não apenas na faculdade, mas no ensino médio, que é onde você vai ter que fazer vários trabalhos, você vai estudar para o Enem, para os vestibulares, onde você tem que escrever redações em formatos específicos, enfim, são outras formas de escrita, mas aquilo te prepara também para um novo universo. Eu lembro que quando eu entrei numa outra escola no ensino médio, no meu primeiro trabalho que eu fiz, o professor ele falou, nossa, mas... eu lembro que eu fiz segundo as normas da BNT, que nem eu tinha aprendido na escola, né? Aí o professor falou, nossa, mas seu trabalho está muito bom, está formatado, está... De onde que você veio? Qual que é a sua escola? Né? Por que você já sabe isso? Então, aquilo foi muito interessante, porque não é a realidade. O jovem que sai do ensino fundamental, ele ainda não teve contato com isso, né? E eu acho que quanto antes ele tem, vai diminuindo justamente o nervosismo para quando aquilo realmente for algo frequente na vida dele. Sim, porque entra justamente no item que você trouxe do desconhecido, né? Exato. Ele não é mais um desconhecido, né? É uma pena a gente saber que vários cursos superiores retiraram a obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso, né? E eu vejo também, como professora e coordenadora do ensino superior há 20 anos, que fui, a importância do TCC na formação do professor, né? Trabalhando na formação de professores no curso de pedagogia, as professoras, as alunas que faziam o trabalho de conclusão de curso saíam melhores, preparadas, vamos dizer assim, para assumir a sua função. E agora, para a gente encerrar o nosso momento de hoje, perguntando, né, para uma pessoa que já passou pela graduação, fez o seu trabalho de conclusão de curso e vai aí encarar uma dissertação, e para uma pessoa que orientou tantas e tantas pessoas, tantos e tantos alunos, né, seja no seu trabalho acadêmico, mas também no seu TCC, se fosse para vocês darem uma dica para alguém que vai começar a escrever, seja o seu trabalho acadêmico para os nossos alunos, seja a sua monografia, seja a sua dissertação, seja a sua tese, que dica vocês dariam? Leiam muito antes, pesquisem, busquem referências bibliográficas sobre o assunto, antes até de decidir o assunto, o tema final. Eu acho que a leitura é assim, o que vem antes, é a base para você escrever bem depois. Sem dúvidas, concordo com a Sirlene. Eu acho que ler é fundamental para a vida e principalmente para fazer esse tipo de trabalho, né? Mas uma dica que eu daria seria: tente entender os porquês daquilo. Então, por que é importante você fazer aquele trabalho? Por que ele tem esse formato? Qual que é a importância desse formato, dessas regras? Porque aí, quando você entende o porquê das coisas, fica mais fácil de você conseguir
fazer elas da melhor forma. Então, acho que ler e ser interessado, né? Buscar entender para onde que você vai com aquilo. Muito bom. E eu daria 2 dicas também. Uma, eu escutava muito da minha orientadora, e escuto muito lá na escola, sei que a Sirlene, por exemplo, fala muito, que é deixa seu trabalho dormir, né? O trabalho adormecido. Deixa ele quietinho, no outro dia leia ele de novo com a cabeça fresca, que às vezes você vai ter um outro olhar. E aí, quando você tem esse outro olhar para aquilo que você escreveu, tá tudo bem mudar o que você escreveu, porque você vai ver que no fim tá diferente, mas é porque é no sentido de que você vai enriquecendo aquele trabalho. E a ideia é essa mesmo. Hoje você consegue escrever um parágrafo, amanhã você vai escrever um pouquinho mais e até que no final vai ter aí essa conclusão, né? Esse trabalho que a gente acha tão desesperador quando pensa o início, o tamanho, mas a gente esquece que ele tem um início. E o início é uma palavra, depois uma frase, depois um parágrafo. E assim vai indo. Dividir por partes, né? Isso, exatamente. Bom, gente, então nós chegamos ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Para mim, falar do trabalho acadêmico tinha que ser com vocês, né? A Aninha tá indo para fora do país, aí quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, meu Deus, vamos correr para gravar esse podcast, não podemos perder a esperança, porque eu gostaria de falar do trabalho acadêmico, da importância da produção textual nesse formato, com pessoas que realmente vivenciam isso e respeitam e conhecem e entendem, né, a importância de saber escrever, de ter um olhar crítico diante da sua escrita e ter um texto, né, que seja com informações verídicas, confiáveis, com fontes, com a sua própria produção, né? A gente não entrou aqui na discussão, mas poderíamos entrar na discussão de plágio, né? Que é outra realidade nesse cenário. Então, de verdade, muito obrigada, Cici. Muito obrigada, Aninha. Vocês querem, né, se despedir? Eu que agradeço, Carol. Obrigada pelo convite. Adorei a conversa. É realmente um tema muito bacana, né? E que não apenas... para futuros estudos, né? O trabalho acadêmico ele dá uma base também como cidadão, né? Para você ter um pensamento crítico e te ajudar nos desafios que a vida traz, né? Então, acho que é muito bacana esse projeto. Eu quero agradecer o convite, a parceria da Aninha, fiquei muito feliz em tê-la aqui. E é muito bom falar do que a gente faz e que sabe o resultado, a gente vê o resultado como está aqui na mesa, Aninha e você, Carol, como resultado desse trabalho. É muito bom, fico muito feliz. Vale a pena. Com certeza. Bom, e para vocês que estão nos assistindo, se não conhecem a nossa escola, procurem nos conhecer, visite as nossas redes sociais, conheça o nosso site ou marque uma visita, nós estamos lá para receber vocês. Esse foi mais um podcast Ponto de Encontro.